Pode. Que piada é essa? Da música aí, Iris. Pode, ué. Ah. Tá. 1, 2, 3. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós não sabemos quando que vocês vão nos ouvir e conversar conosco, então fica aqui nossos cumprimentos. Eu sou a Juliana Faleiros, estou aqui com a Fernanda Sonageri e com o Leonardo Prado Ribeiro para a gente seguir conversando sobre as Big Techs e os impactos políticos, econômicos e sociais na nossa sociedade. E eu passo a palavra para o Leonardo para que ele comece pensando conosco sobre as questões econômicas e políticas e o papel das Big Techs. Está com a palavra, Leonardo. Muito obrigado, boa noite, bom dia e boa tarde a todos que nos ouvem ou que nos assistem. Muito bom estar com vocês aqui novamente. Muito bom também estar com a Juliana e com a Fernanda também. Bom, a gente teve um grande impacto das Big Techs nos últimos 20 anos para a gente. Elas adentraram a nossa vida, o nosso cotidiano. Meio que sem a gente perceber tanto, a gente ficou totalmente dependente delas, assim como a gente agora está ficando semi-dependente da inteligência artificial. E isso tende a piorar. Não lembro agora exatamente um estudo que foi feito nesse começo de ano, no fim do ano passado, que apontou que a gente vai ficar extremamente dependente em menos de 50 anos e já vai talvez até ser superado por outra forma de inteligência ou de vida, e a gente vai ficar subjugado enquanto ser humano, que é triste, tristíssimo se a gente for pensar no que já foi criado pela mente humana até aqui, né? Ao mesmo tempo que a gente teve ali uma aceleração de inovações tecnológicas, principalmente nos últimos 50 anos ou 100 anos, a gente também está tendo uma involução da mente humana, né? A criatura está se sobrepondo ao criador. Bom, e não é diferente também na parte econômica, né? A gente está vendo, por exemplo, no maior império do mundo ali, na chamada maior democracia do mundo, com o seu novo regente, o presidente Donald Trump, nos Estados Unidos, não apenas fazer um lobby com o setor financeiro, né, como a gente já está acostumado, seja nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil, enfim, quase que no mundo todo, seja ele ocidental ou ocidentalizado. Ele colocou o bilionário no seu secretariado, né? Ele colocou o bilionário no que aqui no Brasil seria um ministério de Estado, né? Ali é uma secretaria de Estado, mas a equiparação é idêntica. Então, o bilionário ele não vai mais lá criar uma associação, bater na porta do Congresso, tentar falar com o presidente, tentar falar com um deputado, com um senador, com um congressista que seja, local ou nacional, para colocar a sua agenda aos poucos, para criar uma legislação, para criar uma jurisprudência, para criar uma acomodação jurídica, política e econômica para aquele organismo. Não. Ele agora está no secretariado, ele impõe as coisas como quer impor. Né? E a empresa ou as empresas dele vão ser as dominantes daquele setor segundo a vontade dele. Né? Não temos uma separação aqui. Para todas as teorias do Estado, desde Hegel, já é um absurdo isso, né? Falta separação entre o componente do capital e o componente do Estado, isso é surreal quase, né? Enfim, nem os trabalhadores se apropriando do Estado conseguiriam fazer tal simbiose. E isso assim impacta, né? A gente para de ver a divisão entre política e economia. Já é tudo uma coisa só, porque tem impacto forte um no outro, claro, mas a gente perde qualquer linha de divisão. Né? Então, a gente tem alguns autores já há alguns anos falando sobre tecnofeudalismo, por exemplo. O que seria o tecnofeudalismo? Uh, Bom, vamos
lembrar da parte histórica de feudalismo, da diferença do feudalismo, né, ou da transição no antigo regime até o capitalismo, o Estado se separando do rei, né? O Estado é uma coisa, o regente é outra coisa e a classe dominante é uma outra coisa também, totalmente diferente, né? Para quê? Para que haja um equilíbrio, né? Que a gente fala muito entre harmonia de poderes aqui no Brasil, o equilíbrio de poderes nos Estados Unidos, por exemplo. E o feudalismo justamente não tinha essa divisão, né? Então o Estado era uma coisa só, o poder e a política e a economia era tudo uma coisa só, e a gente não conseguia fazer essa divisão aqui, estratificação racional, né, que o capitalismo exige que a gente faça. E isso é o que está acontecendo com as big techs. O que são as big techs? A gente não tem mais uma separação entre coisa pública e coisa privada. A gente está chamando a coisa privada de local público, né? A gente está chamando ali o Facebook, ó, o Facebook, antigamente, ou o Instagram hoje, o TikTok, ou o X, o Twitter. A gente está chamando aquilo de local público, porque é ali onde tem um suposto debate público. E aí vai com a nossa primeira conversa ali da moderação. Né? Não é um debate público de verdade, não é um local público de verdade, se a qualquer momento alguém pode apertar um botão e fechar aquele local. O problema é quantas pessoas estão envolvidas naquele local. A gente tem hoje mais visualizações de vídeo do que população de determinado país, né? A gente tem mais Nossa. compartilhamento de ideias do que populações, né? Então, acho que também há um tempo faz uns 3, 4 anos, uma pesquisa que acho que o Facebook seria a terceira ou quarta população mais populosa do mundo. Não, terceira ou quarta, não, acho que é quarta ou quinta, porque tem Índia e China, na época era China e Índia. É, acho que depois é Rússia, Estados Unidos e Rússia. É, e essas redes sociais estão retomando um lugar ali quase que assustador, né? Se a gente for entender a quantidade de pessoas que estão de fato vivendo dentro dessas redes sociais, uma vida, né, de transação, uma vida de relações sociais, e que ao mesmo tempo não tem uma certeza de um controle estatal. Ao rumor dos ventos ali, tudo pode mudar, né? Então, o Facebook, que antes, no primeiro governo do Donald Trump, teve uma postura totalmente combativa, foi o primeiro a ceder, né? O Twitter, que não era ainda propriedade do Elon Musk, por ser propriedade, já entrou nessa onda, né? Já é propriedade de um secretário de Estado, enfim, e aí a gente entra numa simbiose entre local público, meio de comunicação, anúncio oficial do governo também, né? Todo mundo propagandeou ali, divulgou que algumas pessoas estavam seguindo o novo vice-presidente dos Estados Unidos. Fala, gente, não era o vice-presidente dos Estados Unidos atual. Vocês seguiam o cargo. Vocês seguiam a página da Kamala Harris, que não é mais a Kamala Harris, agora é o vice-presidente do Donald Trump, né? Então, até isso, né? O órgão oficial, a comunicação oficial, o diário oficial dos Estados Unidos é o Twitter e é o o Instagram agora. Fala, Ju. Eu quero te interromper, Não, que isso? desculpe. Você está mostrando, então, para nós, tá destrinchando que se antes a gente vivia sob o império dessa potência dos Estados Unidos, agora a gente tem uma maior concentração e esse país ainda é como o imperador do mundo, né? Então a Uhum. gente tem as big techs no aspecto econômico e político,
completamente articulada, amalgamada com o poder político, organização política. Vamos ver, porque tem muita gente falando sobre a ascensão da China e que isso pode deslocar, mas por enquanto a gente tem os Estados Unidos. Mas eu também queria falar uma coisa do que você falou sobre a inteligência artificial, e eu quero me contrapor, não eu pessoalmente, mas trazer essa reflexão. O Miguel Nicoleles, que é um neurocientista brasileiro, ele diz o seguinte, que a inteligência artificial, ela não é nem inteligente nem artificial. E por quê? Ele vai dizer que, em última instância, quem vai alimentar de dados é o humano, é o ser humano. Porque para ele, o cérebro é o criador de tudo. Para ele, não sozinho, né? Ele está acompanhado de outros neurocientistas e outros cientistas de outras áreas para falar isso. E aí ele resgata, só para a gente complexificar essa questão da tecnologia e sociedade, tecnologia e humanidade, e o quanto que isso está relacionado. Ele vai dizer o seguinte, voltando lá no Alan Turing, que é o pai da internet, pai dessa nova forma de uso da tecnologia, Pai da computação. isso, né? Uhum. Mas ele vem de um processo histórico de desenvolvimento tecnológico. Sim, sim. Ele diz o seguinte, que esse pai da computação, ele dizia o seguinte, que em última instância, a gente vai ter que perguntar para o oráculo, né? A computação vai ter que perguntar para o oráculo. E quem é o oráculo? É o humano. Uhum. Porque a inteligência, ela é orgânica. Ela não é computável. Ela não é binária, né? Ela é analógica, ela é complexa. E a plasticidade, a dinamicidade do cérebro é que é criativo, que na verdade essa inteligência artificial ela é alimentada pela nossa inteligência, né? E, e aí ele vai dizer que essa ideia de inteligência artificial e de possível superação do humano, ela serve a interesses econômicos, que é o que, por isso que eu estou relacionando com o que você estava falando. Há poder econômico e há, portanto, há maior para agudização da exploração do trabalho. Uhum. Então, serve para essa dinâmica econômica e política dizer que o trabalho humano vai ser superado pela máquina. Sim. E quem foi Então, superado foi a própria máquina. isso, exato. Então, é interessante trazer esse contraponto, porque Uhum. há muita louvação da inteligência artificial e da tecnologia, mas que a gente precisa entender quem está por trás. É isso que o Léo estava Sim. falando sobre as Big Techs, sobre o aspecto econômico, e eu estou trazendo o Miguel Nicoleles, né? Não, é excelente esse aporte do Nicoleles também. E você falou logo no início da sua fala da China. E a China, assim, né, eu brinquei que a máquina que foi superada porque o DeepSeek, ele meio que derrubou as ações da Nvidia, que são, que é a empresa que faz os chips que possibilita a inteligência artificial do ChatGPT. Então, se eu criei com 6 milhões de dólares uma tecnologia que igualou ou superou uma empresa que recebeu bilhões e bilhões de investimento, né, aquela tecnologia que foi investida com bilhões, ela decaiu o seu valor. Mas não só isso, a China também, né, ela já colocou ali uma suspeita sobre qualquer possibilidade de, de realmente uma evolução gigantesca do Ocidente contra a China, mas ela adota a mesma forma e faz coisas diferentes, né? Eu falei do Elon Musk, que está dentro do secretariado, a gente pode lembrar do que a China fez ou faz com seus bilionários. Ela parou, né, de deixar um livre mercado interno para a criação de bilionários. Jack Ma
foi o principal rosto disso tudo, e aí fica muita contra-informação de imprensa, mas a ideia chinesa é totalmente diferente da ideia dos Estados Unidos, né, nesse ponto também, e aí a evolução vai por um caminho completamente diferente. Fê, eu quero sua contribuição aqui, por favor. Não, então, a respeito dessa questão das Big Techs, enfim, a gente pensou em trazer para vocês uma questão que está bem polêmica nos últimos meses, aí, nos últimos dias, que é a questão da venda das íris, que estão acontecendo aqui no Brasil e em alguns outros países também. Desde novembro do ano passado, é uma empresa que chama Tools of Humanity, cujo um dos fundadores é também fundador do ChatGPT. Eles vieram para o Brasil com a proposta de escanear a íris das pessoas em troca. Eles trocam por criptomoedas, que eles dizem, né? E aí cada criptomoeda vale R$ 12. Então, são 50 criptomoedas que dariam mais ou menos R$ 600 para cada pessoa. E aí a gente viu vários postos de coleta dessas íris e também de coleta do reconhecimento facial. E assim, fazendo filas quilométricas, as pessoas não sabem para que esses dados vão ser utilizados, como esses dados vão ser utilizados. Elas simplesmente estão indo lá para ganhar os R$ 600, sem saber dos riscos, do perigo que é você escanear sua íris, você coletar, né, a sua face, né, o reconhecimento facial, e como que essa empresa vai utilizar esses dados, né? Enfim, hoje a gente sabe que com o reconhecimento facial, com a íris, ela é a nossa identidade, é como se fosse, ela é mais precisa até do que a nossa que o Digital. nosso digital, isso, eu Digital. ia falar polegar, do que a nossa É isso. digital. Então, assim, hoje em dia, com reconhecimento facial e com a íris, você consegue abrir conta em banco, você consegue pegar empréstimo, você consegue entrar em prédios, em órgãos, enfim, fazer diversas coisas e ter acesso a diversos outros dados pessoais das pessoas, né? E aí uma questão que até quando eu estava pesquisando eu achei bem triste, assim, é que isso acaba afetando principalmente as pessoas que estão com um poder aquisitivo menor, em vulnerabilidade social, porque falam, é só lá tirar uma foto da minha íris, eu vou ganhar R$ 600. É muito fácil ganhar R$ 600, porque a gente Uhum. sabe que no dia a dia não é fácil você ganhar R$ 600 só de tirar uma foto. Então, eles estão coletando dados de pessoas que nem assim não conseguem sequer ter a dimensão do quão problemático do que isso pode acarretar no futuro para elas, assim. Então, é muito. A gente não sabe, né, para que esses dados vão ser utilizados, como eles vão ser utilizados. E aí, até no termo que essas pessoas assinam na hora que elas vão fazer, é um termo de consentimento que eles dizem, não existe previsão de direito de arrependimento, então se a pessoa quiser devolver o dinheiro e pegar os dados de volta, ela não consegue. E não está explícito qual é o objetivo deles, assim, o que eles vão fazer com esses dados. Eu acho que, assim, Falta transparência demais, né? falta, Uhum. E falta para um muita negócio, transparência. e aí eu fico, isso que você está dizendo para um modelo de negócio, pensando na legislação do Brasil. O Uhum. modelo de negócio que tem sido pensado, os modelos, né? Qualquer setor econômico, uma das coisas que tem sido exigido é a transparência, o Sim. máximo que é possível Uhum, dentro daquilo que deve ser mantido resguardado, né? uhum, Então,
eu fico também muito preocupada com as pessoas que não têm dimensão do que está sendo feito. Uhum. E aí, o que você disse, são pessoas que estão próximas ou dentro desse minúsculo universo dos big techs que estão fazendo isso. Sim. Esses bancos de dados vão ser alimentados, e aí voltando, né? São alimentados por humanos. Somos nós, então, que estamos dando essas informações e Sim. estamos vendendo para pessoas que a gente não sabe o que vai ser feito e que estão envolvidos com esse universo do centro da economia mundial. Também Não, é isso, né? E com certeza esses dados vão ser revendidos para outras empresas, para outros governos, porque eles Ou só estão nem... contando, né? É informação, né? É informação. Às vezes eles não vão nem repassar a informação, revender, mas eles vão aprimorar o uso daquela informação. E aí, quando você precisar usar aquela informação, não é tua mais, né? Você cedeu e contra a legislação brasileira, inclusive, Isso. né? Pensando em como dado, pensando como parte do corpo humano. Você cedeu aquilo. E é assustador isso, vocês duas já sabem, mas vou deixar aqui registrado em vídeo essa história também. Do registro de biometria facial, né? Pela lei do esporte, ela se torna quase que obrigatória para grandes eventos esportivos no Brasil, para você, ao invés de ter o ingresso físico ou eletrônico, você tem a sua biometria facial como o ingresso. E quando isso foi aplicado no time que eu acompanho aqui em São Paulo, eu tentei ali fazer qualquer tipo de cadastro e não existia nenhum lugar do site ou para compra de ingresso, que eu já estava acostumado a comprar o ingresso e recebia o ingresso eletrônico, não tinha lugar nenhum do site para fazer o cadastro. Eles tinham até um vídeo ensinando como fazer o cadastro, mas quando eu acessava minha área, eu não conseguia fazer o cadastro. Eu falei, bom, vou para o jogo, né? Já comprei o ingresso, cheguei ali e eu já tinha o cadastro. Eu nunca autorizei, talvez eu tenha autorizado naquele clique aqui, né? Aceito os termos. E eles já tinham. Sim. Agora vamos voltar um pouquinho, que você disse assim, que esse produto que está sendo vendido aqui no Brasil, ele fere a legislação brasileira. Vamos esmiuçar um pouco, porque pode ser que quem não vai nos ouvir saiba, mas pode ser que essas pessoas não saibam. Então, tem dois elementos, né, que você disse. Um que fere a legislação de proteção de dados e o outro que vai ferir a legislação civil. Então, eu vou passar a bola para vocês explorarem isso para que a gente discuta, né? E quem nos ouvir também pode discutir com a gente. Na legislação, só fazer. Não, vai, por favor, eu ia te passar a bola mesmo. Na legislação brasileira, você pode. Existe a previsão de você, por exemplo, doação de órgãos, né? Então, você não pode receber nada em troca disso, e geralmente é para as pessoas, os familiares, né? Pessoas que têm algum tipo de parentesco, que aí vão ter uma semelhança genética com você para receber aquele órgão, enfim. Mas isso não pode ser comercializado de forma alguma, né? É uma sessão gratuita. Não pode ser vendido, é gratuito e de forma absoluta. Você só pode vender parte do corpo se for vender. Você só pode dispor. Dispor se for de forma gratuita. Então, aí já acende um alerta. Né? Porque a íris é parte do corpo e está sendo vendida, mas ela não está sendo vendida na forma porque a íris continua aqui no nosso olho. Então tem essa questão também que a gente vai ter que se haver, né? Como que isso vai ficar. Isso vai deixar para o mundo decidir, né? Se a gente está nessa sessão da imagem da íris, a gente está cedendo a imagem, né? Ninguém está cortando o próprio olho para deixar
isso com a empresa, se isso é órgão, é informação, ou, portanto, dado, né? E por que seria órgão? Porque os dados ali é um mapeamento da íris, que é muito profundo. Para a gente não vê a olho nu, mas é muito profundo o grau de identificação, né? A gente lembra de filmes e ficções científicas antigas, onde as pessoas espionavam com a abertura de porta através Uhum. da íris, né? É, Então, e tem esse ponto da legislação civil, de ser uma sessão gratuita ou não onerosa, como a Fernanda falou, a Fernanda tinha comentado um outro ponto também, que é a empresa não falar o que vai fazer com os isso. dados, que aí fere também a legislação de proteção de dados, né? Quando ela coleta os dados para uso nacional ou internacional, e provavelmente nesse caso será internacional, provavelmente já foram transferidos para outra jurisdição que provavelmente não é a Europa, né? E por quê? Porque tem uma legislação de proteção de dados tão forte quanto a brasileira, ou mais, porque é mais antiga, e porque a cultura brasileira, né, a recente cultura brasileira de proteção de dados foi copiada da legislação europeia também, e ela não diz o que vai fazer. Então, assim, é o mínimo, são dois mínimos legais aqui que a gente tem da proteção de dados. Primeiro, a empresa tem que falar o que que ela vai fazer com aquilo. Ela vai usar para estudo? Ela vai usar para, sei lá, vai criptografar, enfim, o que que ela vai fazer com aquilo? E o E segundo aí, é o direito de desculpa, só arrependimento, né? Eu ia falar da retirada. Não, você já fala. E se Uhum, for para estudo, também a pessoa que vai doar material genético, seja qualquer material orgânico, ela também tem o direito de saber para quê. Sim. sim, Porque esses estudos podem não pode ser mais ou menos éticos. Então, o cidadão também Uhum. tem direito de saber. Pode falar, Léo, do... não, eu ia só complementar da retirada da autorização. Eu cedi, ok, mas não é uma cessão permanente de dados. No Brasil, ninguém cede permanentemente. Uhum. E aí tem relações jurídicas que a pessoa precisa tratar seus dados, e aí você não vai conseguir retirar a autorização. Mas não é o caso. Eu não tenho relação nenhuma com essa empresa. A relação que eu tenho, como a Fê bem apontou, ela existiu a partir da oferta. E aí entra um outro crime, né? A mesma legislação que prevê como crime a venda ou compra Sim. de órgãos também prevê como crime a divulgação dessa venda e compra ou utilização de órgãos, né? Por isso que a gente não vê no Brasil tanto. E tem uma questão de mutilação. Se eu não for poder mais usar minha íris, né, eu vou imaginar que eu estou doando os dois rins, não estou doando um rim só, né? Porque eu dou um rim, eu ainda continuo com o meu sistema, é claro, ele vai ficar talvez um pouco debilitado, não vai funcionar tão bem quanto com dois rins, mas eu ainda vou continuar ali Uhum. purificando o meu sangue. Agora, se eu doei ou cedi a imagem da minha íris, eu não posso mais utilizar esse dado, é como se eu tivesse retirado ela do meu olho, dado ela para essa empresa. Isso é muito interessante, me parece, para mim é muito curioso, muito provocador, porque a gente não tem resposta pronta. A gente vai ter que construir isso, e é como o Leonardo falou, talvez num cenário globalizado, porque Sim, isso transcende as fronteiras dos Estados nacionais, como outras questões, né, que a gente está tratando disso. E esse conjunto de dispositivos legais que a gente está falando é a lei, a LGPD. A gente está falando da Lei 9434 de 97, que é a lei que autoriza e regula a doação de órgãos, e o Código Civil, principalmente no artigo 14, que vai falar sobre a disposição gratuita, ou seja, somente gratuita, não pode ser onerosa, não pode ser Uhum. vendida, e sobre o arrependimento, está no parágrafo único do artigo 14,
que está expressamente: o ato de disposição pode ser livremente revogado a qualquer tempo. Então, esse universo de captação da íris, de venda da íris, ele é completamente contrário à legislação Sim. interna. Uhum. E as pessoas continuam fazendo. Tem milhões de pessoas no mundo que já fizeram, e aqui no Brasil chega a 700, 500 mil, até E onde eu aí, vi. e aí a gente tem, como a Fernanda bem apontou, o recorte social. De quem está fazendo. Porque não é nem pegar R$ 600 na mão. Mas você vai pegar uma criptomoeda que você vai poder fazer a liquidação dela e pegar esses R$ 600. Ou, sei lá, você vai colocar numa carteira de criptoativo. Para um investidor talvez isso faça sentido, né? Vou pensar quantas moedas que você falou que eram, Fê? 50. 50. Vamos pensar que eu peguei há 20 anos 50 bitcoins. Hoje eu tô milionário. né? Então, tá legal, pô. Mas quanto que vale de fato uma íris? Porque o que vai É. acontecer para a pessoa entrar numa fila, ter tempo, né, disponibilidade de tempo de entrar numa fila para pegar esses R$ 600, né? Porque quem tem disponibilidade de tempo e tá com as contas pagas, não precisa de R$ 600. Então, quem tem disponibilidade de tempo e precisa de R$ 600, provavelmente não está com as contas pagas. Não, e tem outra questão também, né, Léo? Se a empresa está oferecendo 50 criptomoedas, que equivaleria a mais ou menos R$ 600, e já foi quase, acho que 500 mil de pessoas aqui no Brasil já fizeram esse escaneamento da íris. Quanto que essa empresa já gastou com esse Uhum. recurso? Quanto que ela vai lucrar em cima disso, né? Se ela está Porque pagando, se a ela tá pagando empresa 600 é porque vale ela 600 vai lucrar milhões, muito né? mais do que isso, né? Muito Quanto vale mais. um Claro, rim, verdade, né? verdade. Isso também tinha que ser E por dito, isso verdade. também entra naquela polêmica do coração do Faustão, né? Quanto que vale um órgão no Brasil? Não vale nada, não pode valer, Não pode. né? Não É pode valer. ilegal. A E aí, venda é ilegal. juntando com todas as temáticas atuais, a pessoa pode pegar os 600, liquidar o criptoativo, a criptomoeda, pegar os R$ 600 e jogar no tigrinho, sabe? É um negócio surreal de É, quanto a gente está cavando, né? A gente chegou no fundo do poço, a gente está cavando, e cavando e cavando. o fundo do poço. Sim. Isso. E então, o que me parece é que a falta de regularização de todo esse universo está fazendo com que as pessoas se afundem ainda mais, tanto na disposição do próprio corpo, Sim. quanto no endividamento, né, no desconhecimento do que significa isso. Sim. E o quanto que as big techs acabam entrando ainda mais na nossa vida, né? Porque elas estão dominando ainda mais a nossa forma de sociabilidade, a nossa forma de estar no mundo, né? Uhum. Então, Exato. É, Um é dos, uma. essa Big Tech, ela anunciou que o objetivo era criar uma rede de identificação de humanos para combater as falsificações que serão feitas com o avanço da inteligência artificial. Só que no momento que um dos fundadores é o criador do ChatGPT, esse objetivo acaba ficando um pouco sem sentido, né? Enfim, Uhum. Você vai talvez duvidoso, no aprimorar. mínimo, né? duvidoso, é. Fica uma dúvida aí de Você vai como é que talvez isso vai colocar funcionar. mais elemento humano nos vídeos e imagens geradas por inteligência artificial. Você vai ter mais base de dados para copiar melhor esse elemento humano. Né? Ainda que você fala, não, não proíbo a pessoa de usar a própria íris, vai lá, usa. De tudo que a gente está falando aqui, me parece que o Miguel Nicoleles tem razão. Por Sim. enquanto, eu ainda acho, eu estou apostando desse poder, dessa força do poder econômico para regular, das big techs, né? Para Uhum. regular as relações sociais. A gente está caminhando para o fim. Tem mais alguma coisa que vocês querem deixar
dito ou lançar uma pergunta, uma dúvida, uma angústia? O que que é dica de nota para a gente finalizar? Eu acho que eu vou pegar a deixa do Miguel Nicoleles, embora eu não concorde tanto. Eu acho que o futuro é muito mais distópico do que esse controle do humano sobre a máquina. É, mas o humano tem que lembrar que ele não pode se deixar controlar pela máquina também. Né? Você seguiu o Waze e o Waze te jogou no engarrafamento. A culpa não é do Waze. A culpa é sua, você não foi obrigado a seguir o Waze, né? Então, a gente tem que lembrar que a gente tem um controle maior, geralmente, sobre a máquina e fazer uso desse controle, né? A gente não vai se fechar numa caverna ou numa montanha, e esquecer que o mundo existe, né? O mundo com toda essa tecnologia que está posta existe, mas a gente tem que ter um controle um pouquinho melhor, um pouquinho maior, um pouquinho mais autônomo enquanto ser humano do que a gente está se deixando ter. E eu falo por mim mesmo. E você, Fer, tem alguma coisa que você quer lançar de dúvida? A gente vai continuar conversando sobre esses assuntos, né? Sim, Sim. Quer provocar o nosso Não, ouvinte? tem uma agência aqui no Brasil, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados, que ela seria responsável por regulamentar, por fiscalizar, enfim. Mas até agora o posicionamento dessa agência foi que eles estão recolhendo os dados, analisando, vendo se realmente é legal ou não, como a gente já comentou aqui, é completamente ilegal. E eles recomendaram, né, que essa empresa parasse de cobrar, né, que se as pessoas quisessem ir lá, teria que ser de forma gratuita. Mas eu acho que precisa realmente de uma regulamentação mais forte, né? Porque eu acho que as pessoas que estão sendo afetadas, que estão indo lá vender suas íris, elas realmente precisam dessa proteção. Eu acho que elas não têm dimensão do que uhum, realmente pode ser feito com esses dados, e aí o Estado precisa realmente intervir para proteger essas pessoas, proteger a população. Alguns países já aboliram as atividades dessa empresa, até anotei aqui, a Argentina, a França, Portugal, Espanha e Coreia do Sul. Essa empresa não pode mais atuar lá por conta dessas questões, né? Então, eu Da espero que o, irregularidade, né? então, eu espero que o Brasil também tome, né, alguma posição em relação a isso. e tem que também, desculpa, Fê, só juntando, Uhum. porque você me deu um insight aqui, o Estado tem que fazer campanhas, né, divulgação sobre isso, colocar isso na educação básica. Conscientização, né? Conscientização e educação também, Sim. né? Porque eu falei da autonomia, mas quem que vai saber o que está fazendo para Uma poder ser educação autônomo, né? digital, né? Algo nesse É. sentido. Exato. Essa é uma questão urgente, em todos os sentidos, inclusive para pensar a divulgação de fake news, que a gente pode Sim, continuar falando sobre isso, porque também tem a ver com o que a gente vem conversando, a questão da moderação do conteúdo nessas redes, nessas plataformas. Sim. Para a gente finalizar, o que eu muito me preocupa o quanto que a subjugação, porque essa questão pode ser alguém que de fato esteja numa situação muito complicada financeiramente, então ela vai lá para conseguir esse dinheiro, mas pode ser também porque é muito ideológico, tem uma ideologia de que a tecnologia ela é algo imparcial, neutro e positivo. E uhum, isso é muito comum nos diálogos e nas conversas. Falta um olhar crítico para entender o que significa tecnologia e o que significa as big techs, né? Essas grandes empresas na nossa vida. Então, existe também um grupo de pessoas que louva esse tipo de mediação da vida e grupo desconhece, portanto, o impacto que no futuro pode ter.
Então, essas questões todas me preocupam muito e casam com o que a gente falou no começo, que é que está tudo interligado. A regulação está ligada e a regulação ou a não regulação está servindo a determinados grupos econômicos. Sim. Aliás, vou deixar você fechar mais uma vez, Ju, desculpa essa Imagina, pode falar. interrupção, mas isso que você falou agora me lembra também, a gente costuma falar que o brasileiro tem memória curta. Não, o ser humano tem memória curta. Você falou da suposta imparcialidade das redes. O primeiro governo Trump atacou a neutralidade das redes, justamente. que é, Ah, que é realmente entender que a rede não é neutra, não é imparcial, por inércia, e que o Estado tem que regulamentar, regular, para que ela se torne o mais próximo do neutro possível. Isso foi atacado no primeiro governo Trump, foi esquecida a neutralidade das redes, logo no finzinho do governo. Não sei se o governo Biden realmente retomou essa questão com força. Eu acredito que não, se retomou foi de uma forma medíocre. E hoje a gente tem um outro impacto muito mais forte, que é também consequência dessa fragilidade da neutralidade das redes, lá do começo ou do meio da última década, ou do começo dessa década. acho que a gente pode, no próximo encontro, começar daí, para a gente Uhum. pensar o que que é imparcialidade, o que que é neutralidade, na ciência, inclusive, não só tecnologia e ciência andam de mãos muito dadas, então acho que dá para a gente pensar por aí, começar pensando isso por aí. Com É certeza. isso. Mais alguma coisa que a gente tem que falar para a gente concluir? Boa noite. Uma boa tarde ou um bom dia. Um bom dia. Até a próxima. Obrigada, gente. Tchau, Obrigada, tchau, Muito Juliana. gente. obrigado, gente. Tchau, Obrigada. tchau.